Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meier, chamados para transformar vidas. Bom dia, queridos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão do nosso culto online. Hoje é domingo, dia 14 de junho de 2020. Que bom estarmos juntos aqui, que bom que temos a internet para estarmos juntos neste domingo, ainda de casa em casa. Eu sei que estamos todos com muita vontade de voltar, mas ainda não é hora. Nós precisamos cuidar uns dos outros e no que depender de nós como igreja, nós estaremos cuidando uns dos outros, mas ainda de casa em casa. É necessário e é prioridade zelar pela saúde de todos. Portanto, transmissão do nosso culto online, você é muito bem-vindo entre nós, especialmente a você que nos visita. No chat a gente acompanha durante as transmissões muita gente nos visitando de outras igrejas, de outras localidades, de outras cidades e até de outros países. Que bom que você está conosco nesta manhã em que celebramos o amor do Senhor mais uma vez. Eu quero iniciar compartilhando e deixando com você o Salmo 117, o menor salmo do livro de Salmos, 2 versículos apenas, mas com uma beleza e uma profundidade inimaginável, imensurável, porque o salmista diz assim: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Em outras traduções, a palavra misericórdia é traduzida por amor, porque o seu amor é grande e dura para sempre. Sim, pandemia não altera o amor de Deus. O caos que se instalou no mundo de hoje não muda e não diminui em nada o amor de Deus. O amor de Deus mantém-se firme e fiel. É por isso que nós louvamos nesta manhã mais uma vez e eu quero convidar você a louvar conosco. Junto com Gabriel, de casa em casa, cante junto, adore ao Senhor, entoie ao Senhor seu hino de louvor e adoração na manhã deste domingo. Pai querido, obrigado por esta manhã e por mais um culto que celebramos a Ti, de casa em casa, as nossas famílias reunidas diante de um monitor de computador, de um smartphone, de um tablet e até mesmo de uma televisão. Que o Teu nome seja exaltado e honrado no meio dos nossos louvores e que se espalhe, que se ouça das janelas, que se ouça das varandas, Tua igreja reunida neste momento, louvando e adorando a Ti. Fala conosco nesta manhã, que o Senhor recebas tudo aquilo que nós preparamos para Ti nesta manhã. Cada parte deste culto em honra, louvor e glória ao Teu nome. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Gabriel irá nos conduzir mais uma vez. Cante junto, porque o amor do Senhor dura para sempre. Dai graças ao Senhor, pois Ele é Rei. O seu amor é para sempre, pois Ele é bom e sobre tudo está. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai, desde o amanhecer ao pôr do sol. O seu amor é para sempre. Pela graça de Deus nós iremos viver. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai.
para sempre é poderoso, para sempre Ele é fiel, para sempre está conosco, para sempre e sempre, para sempre é poderoso, para sempre Ele é fiel, para sempre está conosco, para sempre e sempre e sempre. Sua forte mão, sua forte mão vem nos sustentar. O seu amor é para sempre. A sua vida vem nos dar. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Para sempre é poderoso, para sempre Ele é fiel, para sempre está conosco, para sempre e sempre, para sempre é poderoso, para sempre Ele é fiel, para sempre está conosco, para sempre e sempre e sempre. Amém. Senhor, nós clamamos pela Tua vinda, Pai. A Tua igreja clama por Ti, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Sempre ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Sempre ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, igreja, bom dia! Estamos juntos novamente agora no nosso Minuto Missionário, onde vamos pensar um pouquinho sobre Missões Rio, organização ligada à nossa Convenção Batista Carioca, que tem realizado ações evangelísticas em nossa cidade. O tema da campanha desse ano é A Cidade Clama, quem responderá? Então nós vamos pensar um pouquinho como nós, Igreja Batista do Meia, temos respondido a esse clamor e também o papel de cada um de nós que somos igreja nessa resposta que precisa ser dada à nossa cidade. Então vamos pensar um pouquinho sobre as nossas ações individuais e enquanto igreja. Que Deus abençoe o seu domingo e à noite nós voltamos com o nosso Minuto. Bom dia, igreja! Como é bom estarmos juntos mais uma vez por meio dessa transmissão. Hoje, em nosso momento de memórias, nós recordaremos uma manhã em que pudemos celebrar a graça do Senhor, a maravilhosa graça que um dia nos alcançou. Como diz a palavra de Deus, essa graça nos foi revelada para dar salvação a todas as pessoas. E sim, essa maravilhosa graça é maravilhosa, grandiosa e é suficiente para nós. O que seria de nós hoje em dia, atualmente, nesse momento, se nós acordássemos e não pudéssemos contar com a graça e a misericórdia do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Então use deste momento para ser grato ao Senhor e para adorá-lo por causa dessa maravilhosa graça que Ele tem por nós e que se manifestou lá quando Ele enviou Jesus para morrer por nós e nos salvar e nos dar esperança de vida eterna. Então vamos cantar maravilhosa graça e engrandecer o nome de Jesus. Glórias sejam dadas a Ele.
Somos família Ibemeia. Vai passar. 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 Como é bom revermos as imagens da família reunida e das famílias em casa, lembrando que somos igreja e nutrindo a expectativa e a esperança de que vai passar. Eu preciso voltar ao tema mais falado nos últimos dias, que é a reabertura, a flexibilização do chamado lockdown. A partir desta semana, começaram a reabrir comércios, repartições. Eu quero lembrar a você que nós, como igreja, não temos uma data ainda para voltar. Lembro que quando nós iniciamos a participação nesta quarentena, nós tomamos por base teatros e cinemas, pela configuração dos auditórios muito semelhantes à nossa. E segundo o cronograma estabelecido pela Prefeitura, teatros e cinemas só devem retornar na fase 5 e ainda assim com uma série de restrições de acesso e de permanência nos locais de entretenimento. Tomando por base estas informações, nós ainda não temos uma data definida para o retorno. Mas eu quero dizer à igreja que nós continuaremos cuidando, presentes, da forma que nos é possível, seja pelas reuniões virtuais, seja pelos telefonemas, pelas videoconferências. A igreja continuará agindo de maneira a atender e a cuidar das pessoas que fazem parte da nossa família. Aliás, essa decisão de postergar ao máximo o retorno às nossas reuniões presenciais, ela é com o objetivo de cuidar uns dos outros. Se você esteve atento às notícias desta semana que passou, por exemplo, na quinta-feira, quando flexibilizaram e reabriram alguns shoppings, as imagens foram assustadoras. O contexto de aglomerações e de acesso, filas para que as pessoas voltassem a frequentar shopping centers, foi algo que para mim é assustador. E pensar que a partir deste movimento de intensificar o retorno, a curva de contágio poderá aumentar, eu não gostaria que atribuíssem às igrejas este aumento da curva, não é? E de casos confirmados pela Covid-19. Meu desejo, a minha oração é que as mortes reduzam cada vez mais. O meu lamento, a minha solidariedade a todos aqueles que nessas semanas que se passaram perderam pessoas queridas e amadas e histórias foram interrompidas. E olhando para frente, a igreja não pode ser participante de um movimento que coloque em risco as pessoas. Ao contrário, nossas ações e nosso zelo precisa ser pela manutenção da vida e pelo cuidado com a saúde de todos nós. Ademais, as ações restritivas são muito severas. Espaço entre as pessoas, limite de idade e também de acesso àquelas pessoas que têm comorbidades, essas restrições farão com que haja uma redução muito grande do acesso das pessoas aos nossos cultos. E creio que isso não é ser igreja. Ser igreja é
abrir espaço para que todos estejam juntos, sem restrições, para que o maior número de pessoas se junte a nós em momentos de celebrações. Portanto, nós vamos ficar ainda de casa em casa algum tempo. E no que depender de nós, de mim, dos demais pastores, dos líderes dos diversos ministérios, da nossa diretoria, do nosso conselho, nós não envidaremos esforços para que todos sejam atendidos. Temos consciência de que muitas pessoas não têm tido acesso à internet para participarem dos nossos cultos. Queremos saber quem são essas pessoas, onde elas estão, de que modo nós podemos nos aproximar dela, deste limite de segurança, para que elas se sintam acolhidas, cuidadas e atendidas pelo cuidado pastoral e da própria igreja como corpo. Portanto, muitas outras ações virão nas próximas semanas. Essa semana que passou foi a semana completa em que tivemos o nosso fim da sexta-dia, o encontro de oração com os pastores, e tem sido bom. Eu tenho sentido falta de muita gente ainda. Nós temos tido uma média de 30 pessoas por noite, mas num contexto de 1.800 membros, tem muita gente que pode vir a participar conosco deste momento de oração, 40, 50 minutos de compartilhamento da palavra, de oração, de gratidão e de súplica para que a noite seja de paz e de descanso e o dia renove as bênçãos do Senhor sobre nós. Portanto, amanhã, às 9 horas, um pouquinho antes, a praça do IP Virtual se abre, as pessoas têm conversado, compartilhado e quando acaba a reunião de oração, ninguém quer ir embora. A sala fica ali, o povo vai conversando, emendando assuntos, se alegrando e se emocionando por verem o rosto uns dos outros. Isso tem trazido ao nosso coração gratidão a Deus pela ferramenta da internet. Não é tudo que nós precisamos, mas é o que nós temos para oferecer a você o mínimo de cuidado, o mínimo de ajuntamento, o mínimo de sensação de pertencimento. Somos igreja. E esta pandemia não muda a realidade de que o amor de Deus habita em nós. Deus seja louvado por isso. Na semana que passou também, quero registrar mais uma vez, o pastor Israel completou 1 ano à frente do nosso Ministério de Juventude como pastor e a nossa gratidão a Deus por isso. E por falar em pastor, na própria terça-feira, segunda-feira, na verdade, dia 8, eu já comecei a receber muitos parabéns pelo Dia do Pastor. Achei, no primeiro momento, surpreendente, porque até fiquei confuso se o domingo já tinha passado e teria sido o segundo domingo de junho, porque, na verdade, o Dia do Pastor é hoje, segundo domingo de junho. Não é uma data, em termos de número, fixa. É uma data mensal. É o segundo domingo do mês de junho. É que correu pela internet uma artezinha que foi feita em 2014 de outras igrejas, celebrando o Dia do Pastor, no dia 8 de junho. Então, criou-se uma percepção, né? uma convicção equivocada de que dia 8 é o dia do pastor. Não, o dia do pastor batista é o dia segundo domingo de junho, independentemente de que data caia. Então hoje é o dia de celebrar o dia do pastor e eu quero registrar aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio de ser chamado pastor e de ter um povo tão especial como é o povo da Igreja Batista do Meia. São 26 anos em que eu celebro este dia. Em 1994, em fevereiro de 1994, eu fui consagrado ao ministério pastoral, ordenado pela imposição de mãos de um presbitério de pastores, de um conselho de pastores, o comissionamento para viver no ministério e para servir a comunidade, o povo de Deus na minha geração. De lá para cá, são 26 dias do pastor. Lá na primeira Igreja Batista Parque Independência, depois na Igreja Batista da Freguesia da Ilha e agora com este amado povo da Igreja Batista do Meia. Louva a Deus! Eu não podia deixar esse dia passar sem que eu pudesse compartilhar com você o que significa a minha alegria e a minha gratidão. E vou fazer usando as palavras do apóstolo Paulo. Eu vou me apropriar das palavras do apóstolo Paulo porque elas expressam o que eu sinto e elas também, por serem palavras de Deus, tem algo a nos ensinar precioso nesta manhã sobre o privilégio, a alegria, a gratidão de poder servir ao Senhor por meio do ministério pastoral. Você tem o privilégio de servir ao Senhor por muitos outros meios. Seus dons, seu ministério pessoal, aquilo que Deus coloca em suas mãos para fazer é a forma como você serve ao Senhor. Mas usando as palavras do apóstolo Paulo, eu quero expressar a você a minha gratidão, o porquê eu sou grato a ser pastor, por ser pastor e poder servir a você
nesta geração. Não tem sido um tempo fácil, inclusive essa semana conversamos muito com algumas pessoas da liderança da igreja, também pastores, temos conversado quase todos os dias sobre os desafios de servir no ministério pastoral em tempos de pandemia. Hoje já se pensa como será a igreja quando tudo isso passar, como será o retorno da membresia quando tudo isso passar, e a gente está refletindo diariamente sobre essas questões, sobre essas implicações. E eu comentava justamente sobre esse tempo tão desafiador de sentir-me pastor longe de você, sentir-me pastor sem poder abraçar você, sentir-me pastor sem poder acolher você no gabinete pastoral. Mas temos tentado suprir isto por meio de telefonemas, por videoconferências, por reuniões online, reuniões de oração e este próprio culto que a gente faz chegar a você com tanto carinho, com tanta dedicação. E eu mais uma vez agradeço a nossa equipe de Libras, Gabriel, Fernanda, Lívia, Pedro, Vitor, toda essa equipe que se mobiliza. Hoje teremos mais um presente da nossa área de adoração e culto, tem mais um coro aí que vai louvar ao Senhor ainda no final deste culto, e todos nos esforçando para que a gente tenha o mínimo de sensação de que está faltando alguma coisa. Sim, ainda está faltando abraço, está faltando canto congregacional ao vivo, presencial, está faltando a proximidade, está faltando a festa do ajuntamento, mas enquanto essas coisas têm de faltar, que não nos falte a certeza de que somos membros de um corpo, que fazemos parte de um plano e um propósito de Deus para essa geração, que nos falte senso de pertencimento e que não nos falte o senso de missão, de que onde nós estamos, mesmo longe, nós continuamos sendo igreja e fomos chamados para transformar vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, seu filho na fé. Paulo ensinou Timóteo o apostolado, o serviço por meio do ministério pastoral. E essas duas cartas que ele escreveu a Timóteo têm muito a nos ensinar, a me ensinar desde o início de tudo. É uma das cartas que nós mais estudamos no tempo do seminário, esmiuçando detalhe por detalhe, versículo por versículo, e extraindo ali os princípios atemporais do serviço pastoral à nossa comunidade. E diz assim o texto bíblico em 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de confiança, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Eu consigo perceber nesse texto uma efusividade enorme no coração do apóstolo Paulo. Você viu como ele termina o versículo 17? É um hino de louvor e adoração ao único Deus, invisível, glorioso, mas real na minha vida, diz o apóstolo Paulo. A ele seja a honra e a glória para sempre. Paulo olha para si e vê, pelo menos aqui nesse texto, eu destaco 4 características, 4 razões pelas quais ele deseja agradecer a Cristo por tê-lo feito ministro do Evangelho. Primeiro, porque Paulo olha para si e diz assim: agradeço a Deus porque Ele me escolheu. Algo interessante a se destacar aqui é que na dinâmica do reino de Deus, nós é que fomos escolhidos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo olha para si e ele nunca vê a si mesmo como alguém que tivesse tido a capacidade natural, humana, de escolher a Cristo. Mas sim foi Cristo que o separou e o escolheu para um propósito específico. Deus, na sua perfeita sabedoria e conhecimento de todas as eras, sabia antecipadamente que Paulo
ao ser recebido pela graça, ao ser transformado pela misericórdia, seria um exemplo do poder que Deus tem para transformar qualquer pessoa. A história de Paulo, ela é paradoxal e contrastante naquilo que ele era e naquilo no que ele se tornou depois de Jesus. Então ele olha para a sua situação agora como ministro, como apóstolo, como servo no pastorado, ele diz: eu agradeço a Deus porque Ele me escolheu. É como se Jesus tivesse de fato colocado a mão no ombro de Paulo e dissesse: espera, não continue andando no caminho da perdição, eu quero você próximo a mim e volte para o caminho, volte para o lugar de onde você nunca poderia ter saído, para o meu propósito, para o meu plano, o plano da glória, o plano da imagem e semelhança de Deus restaurada pela graça. Sim, Paulo agradece porque ele poderia ter seguido o seu próprio caminho, mas Deus o escolheu. A gratidão é porque nós nunca escolheríamos a Deus por meios naturais, mas Ele, na sua graça, nos separou para uma obra específica. Eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo também. Se dependesse de mim, você sabe a minha história, eu teria outros planos. Talvez fosse engenheiro hoje, ou quem sabe aviador, pelo sonho da minha adolescência, pela minha paixão ainda até hoje com esse ambiente da aviação, seja ela comercial ou militar, mas Deus tinha outros planos e propósitos para mim. E hoje agradeço a Deus porque não foram os meus planos, mas foram os planos de Deus, pois Ele me escolheu, Ele me separou para isso. O apóstolo Paulo continua o texto e ele diz que, tendo-o separado e escolhido para o ministério, o considerou fiel. Significa que Jesus confiou a ele, deu a ele em confiança uma tarefa que Paulo disse: mas logo eu. Paulo agora se vê como perdoado. A história de Paulo é de alguém que perseguia e matava, e agora é perseguido e corre risco de morrer. Como eu disse, a história de Paulo era contrastante, absolutamente distante uma da outra, polarizada, entre um caminho de trevas e morte e agora para um caminho de vida e esperança. E Paulo olha para esse contraste e fala assim: como eu poderia ser alvo de tão grande perdão? Humanamente falando, nós até dizemos que, ou podemos dizer na caminhada, que perdoamos alguém. Mas será que o nosso perdão é a ponto de confiar àquela pessoa os mesmos atributos, as mesmas competências e a mesma, quem sabe, autonomia de fazer aquilo novamente que anteriormente ele tenha falhado? Note que o apóstolo Paulo se vê, e o texto que lemos é muito enfático nisso, Paulo se vê como o pior dos pecadores. E ainda assim ele percebe o tamanho da graça e da misericórdia de Deus em tê-lo perdoado e confiar a ele um povo que antes o apóstolo Paulo perseguia e desejava matar. Então agora Paulo vê, Cristo não apenas me perdoou, mas confiou a mim toda a obra dele, que um dia, diante desta obra, eu era a ameaça. Paulo está dizendo que este é o verdadeiro perdão de Deus para nós. Porque agora ele apaga por completo, ele se esquece por completo de todas as nossas faltas e delitos e diz assim: mas é você que eu quero. Independentemente do seu passado, independentemente das suas falhas, eu agora estabeleço um marco de um novo começo e não interessa mais o que ficou para trás. Olhando para essa ótica, faz todo sentido tantas outras declarações efusivas de gratidão e adoração que Paulo faz, como por exemplo 2 Coríntios 5, quando ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo olha para si mesmo e diz: ele agora não só me perdoou, mas ele confia em mim. Nós, quando perdoamos alguém, nós temos dificuldade em confiar a essas pessoas o recomeço. Confiar a essas pessoas totalmente que eles serão capazes de não cometer novamente os mesmos erros. Mas Paulo olha para ele e diz: o Senhor olhou para mim e confiou a mim este trabalho. Segunda gratidão que o apóstolo Paulo diz é que eu sou pastor porque Jesus olhou para mim e viu em mim condições, apesar de mim, apesar das minhas faltas, apesar das minhas falhas, confiou a mim, por graça e misericórdia, ser quem Ele quer que eu seja. A terceira razão pela qual o apóstolo Paulo agradece a Deus o chamado e o ministério pastoral é porque ele usa a expressão designou-me para o ministério.
Paulo, quando olha para si mesmo, olha para as suas incapacidades, olha para para as suas imperfeições, mas ao mesmo tempo ele olha para o que Deus designou para fazer e atrela e complementa esta ideia com aquilo que é para ser feito. Designou-me para o ministério. Agora, quando Paulo olha para essa designação, não olha para uma insígnia, não olha para o emblema, não olha para uma honraria qualquer que seja, porque Paulo logo diz depois o que significa ter sido designado para o ministério, que melhor traduzido seria para o serviço, para a entrega. Paulo agradece porque não foi chamado para ocupar um lugar de liderança. Paulo agradece porque na sua condição própria não está reconhecendo que o lugar que ele ocupa é o lugar de honrarias, um lugar de mérito, um lugar de prestígio, um lugar de autoridade, mas um lugar para se entregar. E Paulo olha esta glória do ministério na oportunidade de esvaziar-se. Quando Paulo escreve aos Efésios e também aos Gálatas, ele diz assim: eu me gastei, me deixarei gastar. Aos Gálatas ele fala: eu tenho tido dores de parto acerca do crescimento espiritual de vocês, como de uma mãe que gera um filho. Ou seja, Paulo entendia que não pode haver no exercício do ministério e no exercício do pastorado qualquer tipo de vaidade, orgulho, arrogância. Porque quando Paulo olha a designação, essa designação não está em função de uma posição de autoridade, uma posição de prestígio, não, é uma posição de serviço. É aquela posição que Jesus nos ensinou a tomar em João 13:35. Ajoelhar-se diante de quem precisa, tomar diante de você uma bacia, cingir-se de uma toalha e limpar os pés daqueles que precisam. Então, a designação a que Paulo se refere é o privilégio de servir a sua geração, de fazer com que suas palavras, suas ações, suas mãos, seus membros sejam para abençoar aqueles a quem Deus quer abençoar por meio de você. Então, Paulo agradece porque ele não foi designado para ter uma posição de autoridade ou de prestígio, mas ter uma posição, uma forma de alguém que se coloca à disposição para ser o canal de bênção na sua geração. E por último, o apóstolo Paulo agradece pelo poder. O versículo começa lá no versículo 12 dizendo assim: ele me fortaleceu. Essa expressão me fortaleceu, ela está composta de um jeito onde o apóstolo Paulo reconhece que não há nenhuma força e nenhum poder que opera por ele próprio. Lembra o que ele disse escrevendo aos Coríntios, capítulo 12? O poder que opera em mim é o poder da graça. Porque quando eu estou forte, então na verdade eu estou fraco. Mas quando porventura eu esteja me sentindo fraco, então é quando a força e o poder se estabelecem. Por quê? Porque isso vem de Deus. Paulo aqui é a voz passiva, o agente desta ação é Deus. Paulo é apenas o receptor deste poder, o emissor é o próprio Deus. Então, quando Paulo diz que agradece a Deus porque Deus o fortaleceu, é porque ele reconhece: se dependesse de mim, nada disso seria feito. Ao contrário de que muitos são tentados a dizer: olha o que eu fiz, a ideia foi minha, olha o esforço, olha o resultado. Olha como eu sou bom, olha a minha oratória, olha a minha capacidade, olha a minha inteligência, olha a minha perspicácia. Paulo o tempo todo está dizendo: olha para Jesus, olha para Jesus. Evidentemente que quando Paulo diz aos 1 Coríntios capítulo 10, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, a imitação que ele quer não é da sua humanidade, mas é do reflexo que ele traz da pessoa de Jesus, no jeito de ser, no jeito de falar, no jeito de reagir, no jeito de amar, especialmente no jeito de servir, de entregar-se em função daquele que precisa. Para mim, esse é o ministério pastoral. O ministério pastoral é o reconhecimento de que o que você é e o que você faz como pastor de um povo. E que alegria ser pastor deste povo chamado Família Ibemeia. Que privilégio para mim ser pastor neste tempo, onde eu não sei o que eu poderia ser se não fosse pastor. Eu não sei onde poderia estar se não fosse servindo aos irmãos. E eu quero então expressar a minha gratidão a Deus, porque como apóstolo Paulo,
Eu também agradeço porque fui escolhido. Eu não escolheria, eu fui escolhido. Eu escolheria outros caminhos, eu escolheria outras razões de viver, mas Jesus me deu uma razão muito melhor para viver e eu sou grato a Deus por isso. Também porque Ele me designou e não me designou para uma função de prestígio. Ainda que isso me dê tantas alegrias e realizações pessoais, eu não posso nunca perder de vista que o pastorado não é uma posição de prestígio, não é uma posição de autoridade, não é uma posição de liderança, é uma posição de serviço. O serviço que gera autoridade, o serviço que é o exercício da liderança, o exercício que acaba gerando influência na vida de todos aqueles que estão à minha volta. Mas se não for para cumprir isso, não faz sentido algum. Também sou grato porque Ele confiou a mim, sendo eu pecador. E o apóstolo Paulo vai depois descrever por que ele se vê como pecador. Ele olha para o contraste da sua vida assim, eu era o pior dos pecadores e não fui nada, e não sou nem um pouco melhor do que eu era. É surpreendente esse texto, para mim é um desafio até, difícil de ser interpretado de forma muito humana, porque é natural nós temos um certo orgulho de que nós somos e do que nós fazemos. Olha a minha história, olha, sou pastor há 26 anos, sou crente desde berço porque nasci num lar cristão. Deus olha para isso tudo e sorri, diz assim, isso me impressiona? Você acha que isso é um bom currículo a ser apresentado para mim? Não, porque Deus não se impressiona com estes prestígios. Deus não é impressionável com os nossos currículos eclesiásticos e ministeriais. E Paulo nos ensina e nos dá essa lição. Ele olhou para mim, mesmo sendo eu o principal dos pecadores. E quando um pastor tem esta visão, seja ele quem for, e esta visão que eu peço pela misericórdia que todos os dias Deus refresque na minha memória, é porque quando eu lembro que sou pecador, é a única forma de eu manter o meu orgulho dominado. Sim, porque é muito fácil nutrir a arrogância, nutrir o orgulho e a vaidade. Mas quando eu lembro que eu sou pecador e posso falhar a qualquer instante, numa reação, num ímpeto, numa pressa, eu devo me lembrar que eu sou pecador como o apóstolo Paulo era, para que eu vença o orgulho e mantenha a minha humildade, porque eu sou o que sou, porque a graça é maior do que tudo em mim. Também quando eu me lembro do meu pecado, e Paulo faz isso e me ensina a lembrar do meu pecado, é para manter esta gratidão permanente. A gratidão que me faz ver que o que sou o que sou pela misericórdia de Deus. Ter pessoas tão amáveis que me enviam mensagens diariamente para me encorajar, que se colocam como ovelhas e aceitam o pastoreio, o cuidado, a advertência, a admoestação, que amam a palavra do Senhor, como eu procuro amar todos os dias, que querem andar juntos, que têm a alegria de ser rebanho do Senhor, como ovelhas do pastoreio dele. Quando eu me lembro que sou pecador, eu também me esforço todos os dias a ser melhor. Não me contento com pequenas vitórias que podem nutrir uma vaidade, um orgulho e uma satisfação momentânea de achar que eu não preciso da graça para viver. Quando eu lembro que eu sou pecador, eu levanto todos os dias e peço a Deus misericórdia para que eu acerte um pouco mais. Acerte e faça melhor aquilo que tenho feito em honra e louvor ao nome do Senhor. E por último, quando eu lembro que sou pecador, e aí vem a lição final do apóstolo Paulo, eu me torno um modelo. Mas veja, esse modelo não é um modelo de perfeição. Observe bem o texto, um texto sutil que muitas pessoas acham que ser modelo é você ser o modelo da perfeição. E então, se o pastor não é perfeito, ele não serve para ser pastor. Ao contrário, o pastor, pela sua imperfeição, mas pela sua humildade em reconhecer Deus em sua vida e fazer o melhor para Deus, é que ele se torna um modelo, especialmente do poder que Deus tem de transformar. É isso que Paulo está mostrando. Paulo olha para si e diz, eu sou o principal pecador. E por causa disso eu me tornei modelo para todos os demais, porque todos os demais saberão o que Deus é poderoso para fazer na vida de quem se derrama diante da graça redentora de Jesus. Eu então me uno ao apóstolo Paulo nesta manhã para agradecer a Deus o privilégio, a oportunidade de servi-lo em vida e enquanto viver como pastor dos irmãos, como pastor nesta geração. E eu digo como o apóstolo Paulo, termino dizendo como ele disse, por tudo isso, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja toda a honra, toda a glória e para todos sempre. Amém.
Hoje, segundo domingo de junho, comemoramos o Dia do Pastor em todas as igrejas batistas do Brasil. Queremos agradecer a Deus porque ao longo da história Ele tem levantado líderes para cuidar do seu povo, cuidar com muito zelo, assim como o pastor cuida das ovelhinhas. Então, o que faz um pastor? A Bíblia tem a história de uma entrevista com um pastor. Nessa entrevista, o pastor apresenta seu currículo, pequeno, mas suficientemente convincente do trabalho que um pastor faz. A resposta está em 1 Samuel 17, de 34 a 36. Vejamos. O teu servo cuida das ovelhas de seu pai. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Uau! Então o pastor arrisca a própria vida para defender o povo de Deus. Por causa de sua experiência como pastor de ovelhas, Davi foi aprovado para defender o povo de Deus contra um gigante que desafiava ao próprio Senhor dos Exércitos. Na história da Igreja de Cristo, alguns outros gigantes têm ameaçado o rebanho, mas Deus, por sua bondade, tem levantado pastores que zelam pelo povo dele. E aqui, na Igreja Batista do Meyer, o pastor Purim Júnior, juntamente com os pastores Pedro Jorge, Israel Magalhães, Fabrício Pacheco e Augusto Leandro, formam uma equipe de cuidado com o rebanho. E além deles, somos presenteados com outros pastores em nosso meio. Sim, os pastores Carlos Cerejo, Eliezer Botelho, Ricardo Conceição, Leonir Oliveira. Temos também os nossos missionários da Junta de Missões Nacionais, os pastores Renê da Hora Santos e Valdir Soares da Silva. E o pastor Valdemiro de Oliveira Silva, o mais experiente de todos, atualmente com 98 anos de idade. A todos vocês, o nosso reconhecimento. Queridos pastores, recebam a nossa homenagem e gratidão. A nossa oração é para que os irmãos permaneçam firmes no chamado e vocação que receberam, até se manifestar com o Supremo Pastor, quando vocês receberão a imperecível coroa da glória. Sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina
sobre o meu pensar. Tudo que eu falo faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Parabéns ao Coro Osana por mais uma apresentação virtual. E eu quero destacar o seguinte, essa gravação deve ter dado muito trabalho, porque a capela, sem uma base instrumental, parabéns Geraldo pela condução do nosso Coro Osana, parabéns a cada corista e obrigado pelo presente no final do culto desta manhã, que foi essa inspiração musical. Que o Senhor continue reinando em nós, para sempre, de todas as formas, em todas as experiências, o Senhor seja Rei, governante, soberano sobre a nossa vida. Deus abençoe você no restante desta manhã, um bom almoço em família, à noite às 7 horas estaremos juntos novamente louvando ao Senhor e que em tudo vivamos para a glória de Deus. Deus seja louvado por você, conosco nesta manhã, por sua família reunida. E não se esqueça, se você puder ainda gravar um vídeo dizendo Somos Família IBMEA, vai passar, faça-o. Mande uma mensagem para nós e participe deste momento onde a gente está matando um pouquinho da saudade uns dos outros. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal, clicar no sininho para receber notificações de novas mensagens e compartilha sempre. Ao receber o nosso link de transmissão, mande para os seus amigos, para os seus contatos. Vamos multiplicar a semeadura da Palavra de Deus neste tempo de isolamento e aos poucos, voltando devagarinho, que a gente mantenha unido o nosso coração como igreja, cuidando uns dos outros para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida e até à noite, 7 horas da noite, juntos em mais uma transmissão. Pai, que a tua bênção de paz, alegria e esperança sejam derramadas em cada coração. Por teu Filho Jesus e na presença do teu Espírito Santo em nós, conduz-nos com alegria e vida. É o que nós oramos. Amém. Deus abençoe você e até à noite. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.